Bom dia, boa tarde ou boa noite, claro, dependendo da hora que você nos dá a honra de assistir esse vídeo. Pessoal, estou aqui para trazer para vocês o resultado de um trabalho, de uma pesquisa que a gente fez, para a gente mostrar para o pessoal que insiste como a direita realmente ela só se utiliza do nosso voto para nos lesar. Eu já disse aqui várias vezes, mas isso é dito por vários especialistas, que de 2014 a 2018 a elite conseguiu tirar do povo brasileiro R$ 1 trilhão. Aí a gente se pergunta, como é que a elite consegue isso, Paulo? E nesse vídeo nós vamos tentar mostrar para vocês o que é que acontece, inclusive com o Alckmin e o Mercadante provando tudo isso. Eu lembro a vocês que a Petrobras, depois que Luiz Inácio Lula da Silva assumiu, já voltou o ICMS e a gasolina que você paga não sobe de jeito nenhum, mesmo com a volta do ICMS. Por quê? Porque na verdade o preço era artificial. O próprio ministro de Minas e Energia disse com todas as letras que os caras estavam nos vendendo de botijão de gás, no mínimo com uma sobretaxa de 25%. Ou seja, a gente estava pagando, para além daquilo que valia os produtos, 25% a mais. Se a gente pegar aí 6 anos, 2 do Temer e 4 do Bolsonaro, só isso aí já foi uma fortuna que a gente passou para os caras. Mas é só isso, Paulo? Só existe essa maneira dos caras tirarem dinheiro da gente? Não, claro que não. Agora eu vou trazer para vocês mais uma maneira que eles nos roubam, e dessa vez escancarado, pelo menos 110 bilhões de reais passado para a elite brasileira de forma criminosa. Vamos fazer o seguinte, vamos trazer aqui o Alckmin e o Mercadante contando essa história para a gente sobre a questão do Banco Central. E você vai ver como a gente é facilmente roubado. Por gentileza, não esquece não, se não for inscrito, se inscreva, se torne membro do canal, deixe seu recado para o presidente do Banco Central e passe muito adiante. Vamos nessa! Vamos inicialmente começar com o Mercadante. Vamos ouvir uma primeira parte aqui com o Mercadante. Preste muito atenção. Agora, para que isso possa acontecer, nós temos um desafio gigante. Não basta definir missões e instrumentos e metas sem instrumentos. E o instrumento que é o nosso maior desafio é o custo do crédito. Porque o Congresso está enfrentando o custo da carga tributária sobre a indústria, que é abusivo e desigual na nossa economia. O ambiente macroeconômico melhorou expressivamente. O câmbio voltou, a inflação caiu e o interesse pelo Brasil com a volta do presidente Lula é gigantesco. Só tem 15 países nesse planeta que têm relações com todos os demais. Nós somos um, e o presidente já entrou abrindo diálogo, falando de paz, de integração regional, de diplomacia. Então, o BNDES voltou a ter crédito externo. Nós temos possibilidade de alavancar o financiamento e fazer parcerias tecnológicas com todas as partes, com as economias mais desenvolvidas do planeta. E usar essa bipolaridade China e Estados Unidos para a gente adensar nossa cadeia industrial e retomar e atrair investimentos estratégicos para o Brasil. Então, mas, presidente, o crédito segue sendo um grande problema. Eu dou o balanço do banco. Nós aumentamos em 209% os projetos que estão protocolados no BNDES para os empresários tomarem uma decisão de investimento. Isso é expressão do otimismo e da perspectiva de crescimento que nós temos pela frente. Nós conseguimos aumentar o desembolso em 21% nesse semestre. O que é essa distância entre o que entra e o que sai? Não é só o rigor da máquina do BNDES, que é muito rigorosa. É que no meio disso, nós estamos com a maior taxa de juros do mundo. E como disse bem o nosso ministro Rui Costa, é uma taxa de juros que cresce em termos real. Posição do governo ao... Bem, vocês acabaram de ouvir aí o Mercadante dizer que a taxa de juros cresce em termos reais. O que é que significa isso? Você tem uma taxa de juros de 8%. A taxa de juros, ela tem como base a inflação. Se a inflação cai, essa taxa real de juros, ela sobe, porque a inflação cai, você paga mais dinheiro para a elite e tira dinheiro de investimento do povo brasileiro. Agora nós vamos ouvir o Alckmin, que o Alckmin vai explicar isso direitinho. Vamos lá. Banco Central, nem ao Copom,
Agora, a crítica, ela é importante. Qualquer instituição pública pode ser criticada. E eu queria dizer que esta manutenção da taxa Selic, ela não prejudica apenas a atividade econômica, na medida em que inibe investimento, dificulta o comércio, prejudica a indústria, o setor do agro, mas ela também tem um outro impacto, que é do ponto de vista fiscal, porque quase metade da dívida pública brasileira é selicada. Então, cada 1% da taxa Selic custa 38 bilhões de reais. Vamos supor que os juros reais sejam 8 e a inflação seja 6. Se essa inflação cai para 5 e o juros se mantém em 8, significa dizer que a gente vai ter um rombo de 38 bilhões anuais só nesse 1%, que a inflação baixou e o presidente do Banco Central não mexeu na taxa de juros. Vamos continuar ouvindo o Alckmin. Então não há nada pior para a questão fiscal do que uma Selic desnecessariamente elevada. Então 38 bilhões a cada 1%. Então se você tem uma taxa Selic 5% acima do que deveria estar, isso custa praticamente 190 bilhões de reais. De janeiro a maio, presidente. Veja que o Alckmin fala que isso custa quase 200 bilhões de reais por ano. Só que o Alckmin está falando em possibilidades futuras, né? A gente vai trazer o Mercadante mostrando para você que, na verdade, a gente já teve esse prejuízo e continua tendo. Presta atenção no que o Mercadante vai falar. Do ano passado, o custo da taxa de juros foi 187 bilhões de reais para o fiscal do governo. De janeiro a maio desse ano foi 297 bilhões. São 110 bilhões a mais de custo fiscal. Olha o absurdo. O Mercadante provando que isso já aconteceu. Está acontecendo e vai continuar acontecendo. Um custo fiscal que foi de 180 bilhões em um determinado período, o ano passado, com a Selic tal e a inflação tal. Esse mesmo período, esse ano, a gente pagou 110 bilhões a mais. Significa dizer o quê? Ele manteve os juros e a inflação baixou. Como ele não corrige, a gente pagou 110 bilhões a mais para a elite brasileira, tirando de investimentos no nosso país. Vamos continuar. Além de inibir o investimento, nós estamos aumentando a dívida pública, que é a maior meta do Banco Central, é a relação dívida-PIB. Você fica fazendo economia de 1 bilhão, meio bilhão, e acaba gastando aí quase 200 bilhões a mais em razão de ter uma taxa Selic nessa altura. O mundo hoje tem juros negativo, a inflação está em queda, o IGP, há uma deflação no IGP, de deflação em 12 meses de mais de 6%. Então você tem os juros futuros em queda, e essa taxa Selic acaba tendo um impacto fiscal. Se a preocupação é fiscal, é com a dívida, não há nada pior do ponto de vista fiscal do que isso. Então, nós precisamos reduzir os juros. O Senado tem que fazer esse debate com transparência. Essa ideia que ninguém pode discutir a taxa de juros não é um valor democrático. Se todo mundo pode discutir o presidente, pode discutir o ministro, pode discutir o Congresso, pode discutir o Supremo, por que não pode discutir também o desempenho da política econômica? Isso é uma coisa democrática, com argumentos, sem agressões, com racionalidade, mas o Brasil está pronto para crescer. O Brasil é um cavalo que está na pista e o jockey está segurando a rédea e não deixa o país crescer. Bem, pessoal, o Brasil é um cavalo que está na pista e o bolsonarista está segurando a rédea e não deixa o país crescer. Pior, por tudo que você viu aí, além de não deixar o país crescer, ele causa um rombo gigantesco para o povo brasileiro. Ele tira de quem trabalha e passa para quem vive de juros
de forma ilegal. Agora pensem vocês, a dupla era esse presidente do BC e o Paulo Guedes. Então você que é de direita, é isso mesmo que você quer para o nosso país? Continuar escravo? Gostou dessa informação? Se gostou, mete o dedo no like e passa adiante.